O terceiro e último aspecto importante da Reforma Protestante é a simplicidade do culto. Calvino escreve uma carta a um cardeal chamado Tiago Sadoleto, e uma carta que é publicada em 1539 em latim e depois é traduzida em 1540 para o francês. E nessa carta, denunciando a heresia do culto católico, ele diz assim: há três coisas sobre as quais a segurança da igreja repousa: doutrina, disciplina e os sacramentos. A estas, uma quarta é acrescentada: cerimônias, mediante as quais se exercita o povo em celebrações de devoção. Vocês, na verdade, diz Calvino, têm mais cerimônias do que o necessário, mas em sua maior parte são tão infantis quanto ao significado e viciadas por inúmeras superstições a ponto de serem inapropriadas para a edificação da igreja. Em grande medida, abolimos as cerimônias e fomos compelidos a agir assim, em parte devido ao fato de serem tantas que degeneraram numa espécie de judaísmo, em parte porque causaram às mentes do povo uma lavagem cerebral com as superstições. É que, quanto ao ofício de alimentar o povo, ainda dizendo Calvino, as próprias crianças percebem que bispos e presbíteros são estátuas mudas, enquanto pessoas de todos os níveis sabem, por experiência, que estão ativos apenas roubando e devorando. Estamos indignados porque a Santa Ceia foi substituída por um sacrifício, mediante o qual a morte de Cristo é esvaziada de sua virtude. Clamamos contra o tráfico execrável das missas, e denunciamos que metade da ceia do Senhor foi roubada do povo cristão. Combatemos o escandaloso culto das imagens. Mostramos-nos que os sacramentos estão viciados por muitas ideias profanas. Segundo o famoso historiador Will Durant, a missa católica foi baseada em parte no culto do templo judaico e em parte nos místicos rituais de purificação dos gregos, o sacrifício substituto e a participação. O padrão estabelecido pela Reforma foi a palavra de Deus, contrariando o princípio católico de que aquilo que a Bíblia não diz, nós estamos liberados para fazer no culto. No pensamento reformado e protestante, é o contrário disso, ou seja, Deus demonstra pela revelação das Escrituras que ele se agrada, ele se alegra apenas com aquilo que ele mesmo ordenou, aquilo que é ensinado e declarado pelas Escrituras. Por isso podemos dizer, em relação ao culto, como os reformadores, os rudimentos primordiais mediante os quais devemos exercitar em piedade aqueles a quem queremos ganhar para discípulos de Cristo são os seguintes: não esboçar a esmo e para o seu próprio prazer nenhum novo culto a Deus, mas reconhecer que o único legítimo culto é aquele que ele mesmo aprovou desde o início. Mantemos, pois, o que o oráculo sagrado anunciou: obediência é mais excelente do que qualquer sacrifício. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Em uma palavra, exercitamos esses irmãos em Cristo como pastores do rebanho, como presbíteros do rebanho, por todos esses meios, a manter-se dentro da única norma de culto que receberam da boca de Deus, e despachamos ou desprezamos todos os tipos de adorações fictícias ou de expressões cultuais que não têm o apoio e o agrado de Deus conforme a revelação das Escrituras. Então nós temos três aspectos importantes em relação à Reforma Protestante: o conceito de salvação, o conceito da autoridade das Escrituras e o conceito do culto. Todos esses aspectos
E esses elementos vão nos ajudar a entender a diferença entre um católico e um protestante e a diferença histórica que a Reforma Protestante promoveu e contribuiu para a Igreja do Senhor Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Refletindo sobre esse assunto, o desejo do meu coração é que o Senhor o abençoe e que possamos vivenciar na nossa prática cristã e na nossa administração e liderança da igreja, pastoreio da igreja, os princípios da Reforma Protestante que são saudáveis, bíblicos e nos ajudam muito para que possamos fazer a vontade do Senhor. Que Deus o abençoe, meu irmão e minha irmã.